Esta aula é a primeira de 13 aulas sobre 1ª e 2ª Coríntios, escritas pelo apóstolo Paulo. E essas aulas terão um guia. Esse guia é esse que eu tenho aqui em minhas mãos, ok? Essa lição aqui é trimestral, são 13 lições, então a cada semana a gente estuda um subtema dentro dessas duas cartas e a cada dia, que é cada página desse guia, dessa lição, você tem um estudo, ok? Eu não vou aqui dia a dia com vocês, senão seria muito chato e talvez você não tenha esse guia com vocês. Se você tem, excelente. Mas o mais importante é que nós iremos juntos aqui em 13 lições estudar as cartas que o apóstolo Paulo enviou para a cidade de Corinto, as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, ok? E para que a gente entenda essas cartas, esses textos sagrados, a gente tem que ter um método bem interessante. Presta bem atenção, isso aqui é muito, muito legal. Aliás, veja só, você terá que acompanhar-me com a Bíblia em mãos. Minha Bíblia está aqui, nem sempre você vai conseguir vê-la, né? Mas eu vou algumas vezes ler, abaixar a cabeça e ler com vocês. Tem uma Bíblia em mãos e tenha papel e caneta, porque a gente vai ver muita coisa teológica e espiritual juntos e é bom você anotar. Especialmente se você é pregador, se você é professor de Bíblia, ok? Vamos lá. Olha só, para a gente poder compreender um texto bíblico, a gente tem que entender um contexto. Um contexto é o que está ao redor do texto, ok? Você vai entender agora. Por exemplo, veja, imagina que você recebe um bilhete e esse bilhete não tem remetente nem destinatário. Você não sabe quem enviou e quem deve receber. E está escrito naquele bilhete o seguinte: estou com muita saudade de vocês. Logo, logo estarei livre e vou matar essa saudade. É isso que está escrito. Quando você lê um bilhete como esse, você pode ter 1000 interpretações. Por exemplo, você pode pensar que é um prisioneiro, alguém que cometeu um crime, está enviando isso para a sua família. Mas será que é para a família mesmo? Será que não é, talvez, para amigos ou para irmãos de igreja? Ou talvez não seja um prisioneiro porque cometeu um crime. Uma pessoa que está presa por causa do evangelho, um missionário, por exemplo, está preso em algum país, está enviando para os seus queridos, ou talvez para a igreja. Talvez essa carta seja uma questão mais simbólica, metafórica, uma pessoa que está presa no trabalho, um pai de família, por exemplo, que está trabalhando em outra cidade, em outro país, ele está preso, entre aspas, pelo trabalho e está enviando esse bilhete para os seus queridos. Então você percebe que se você não compreende quem enviou, em que contexto e para quem enviou, você não vai compreender a mensagem plenamente, ok? Por isso, para compreender melhor as cartas de Paulo de 1ª e 2ª Coríntios, você precisa entender quem é o autor e o contexto em que ele escreveu e para quem ele enviou. É claro que você sabe quem é o autor, o apóstolo Paulo, você sabe um pouco do contexto, talvez. Eu não quero ser de maneira nenhuma redundante aqui, eu quero ser profundo nesse estudo, ok? Então a gente vai entender agora um pouco desses contextos, desde o autor, o apóstolo Paulo, até a cidade de Corinto e a igreja de Corinto, beleza? Vamos lá. Primeiramente, o autor, você sabe que é o apóstolo Paulo. Inclusive, quando a gente pega os textos do Novo Testamento que são escritos pelo apóstolo Paulo, alguns deles são questionados, não questionáveis. São questionados por algumas pessoas céticas. Paulo escreveu realmente isso? Sei não. Mas há algumas cartas de Paulo que são inquestionáveis, até entre os céticos. E as cartas de 1ª e 2ª Coríntios são algumas delas. Ninguém discute isso, realmente foi Paulo que escreveu. Há um questionamento até entre pessoas fiéis, né, entre pessoas crentes, de que, por exemplo, Hebreus não foi escrito por Paulo, ok? Há questionamentos também até de pessoas que creem na inspiração da Bíblia. Mas há pessoas que estudam a Bíblia e não são fiéis, não são crentes, são pessoas céticas. Mas, indiscutivelmente, 1ª e 2ª Coríntios foram escritas por Paulo. E, obviamente, o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever. O autor mesmo é o Espírito Santo. Mas as mãos, ou pelo menos as palavras, são do apóstolo Paulo. As ideias são de Deus, as palavras são humanas. Bem, diante disso, Paulo era um apóstolo, como ele mesmo descreve em 1 Coríntios, escolhido por Deus. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente estuda especialmente a Epístola aos Gálatas, fica um pouquinho mais claro isso.
E muito mais ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Mas para entender 1 Coríntios, é importante o que eu vou falar aqui. Paulo não era um apóstolo, pelo menos ao princípio, no início do seu legado, ou no início do seu apostolado, ele não era bem aceito na igreja e também até entre os apóstolos, até por uma questão meio óbvia. Veja só, imagina que você vivesse num país em que um líder religioso perseguisse e matasse os cristãos. Um líder islâmico, por exemplo. E não confunda o islâmico com os árabes. Os árabes são os descendentes de Ismael. É um povo. Em geral, eles são muçulmanos. E muitos desses muçulmanos não são radicais, ok? Mas pense agora num contexto em que há uma cultura islâmica muçulmana radical e um líder ali está perseguindo e matando cristãos. Só que esse líder, em algum momento, aceita a Jesus e vai até a sua igreja pregar. Como é que você recebe ele a princípio? É natural que exista alguma desconfiança. Esse cara se converteu mesmo? Será que ele não é um infiltrado? Será que ele não está sendo um espião? Será que ele não está blefando? Então é natural ter essa desconfiança. É natural. E no caso do apóstolo Paulo foi ainda mais sério, porque Paulo se dizia agora apóstolo. Só que Paulo não andou 3 anos a 3 anos e meio com Jesus. Ele dizia que recebeu uma visão, ou na verdade um encontro com o próprio Jesus. Será que isso é verdade? Eles podiam pensar. Será que não é uma mentira? Será que esse cara não quer ter autoridade dentre os apóstolos aqui? E a coisa se tornou ainda mais grave quando Paulo começou a pregar algumas mensagens que era muito diferente do que os apóstolos estavam pregando. Não eram contrárias, mas eram diferentes. Paulo, por exemplo, assim como Estevão, pregou contra o templo, contra os sacrifícios no templo. Ele foi o segundo a pregar, provavelmente. O primeiro foi Estevão, e Estevão foi morto, porque até mesmo a igreja achou meio estranha aquela pregação. E ele foi o primeiro mártir da história. E agora vem Paulo pregar a mesma coisa. Mas aí está um ponto importante. O apóstolo Paulo foi justamente a pessoa que levou Estevão para a condenação e para a morte. Paulo estava numa disputa meio ideológica, filosófica e teológica ali. E ele vence, tanto é que lançam as capas sobre Paulo quando Estevão é morto. Só que ali começa a conversão de Paulo. Quando Paulo vê o testemunho de Estevão, que morre por uma ideia, por uma causa, e prega uma mensagem, Paulo recebe uma semente do evangelho. E ali nasce o evangelho, pouco a pouco, no coração de Paulo. Paulo percebe que Estevão estava certo. E Paulo dá continuidade a uma mensagem que poderia parar com Estevão, mas que Deus agora levanta Paulo. E essa mensagem é realmente muito diferente em alguns pontos. Há muita similaridade com o que os apóstolos pregam, é óbvio, porque a mensagem é uma só, ele não poderia ser contrário, ele era inspirado, os apóstolos também, a mensagem não poderia ser contrária. Mas havia alguns pontos meio estranhos. Quando eu usei o tema diferente, eu não estou dizendo que é contrário. É apenas polêmico para aquele momento. E aí quando eles ouvem a mensagem de Paulo pregando contra o sacrifício nos templos, que o templo não precisava mais ter a sua função, que a função foi cumprida em Cristo. Por exemplo, Paulo, até mesmo em 1 Coríntios, prega uma mensagem que só ele prega, e nenhum outro apóstolo, nenhum outro escrito do Novo Testamento tem. Quando ele fala, acredito que é no primeiro capítulo 15, da transformação dos santos. Da transformação física dos santos. E ele descreve ali. Nenhum outro relato do Novo Testamento tem isso. Então você percebe que Paulo recebeu de Deus algumas revelações que só ele teve. E quando ele começa a pregar isso, alguns estranharam, especialmente a questão do templo, gente. Aquilo ali foi bem complexo, tá? Bem, então diante disso, Paulo recebe uma certa desconfiança, né? E Paulo foi você sabe, né? Paulo era um homem muito preparado. Paulo era um homem espiritual acima de tudo, consagrado, tinha comunhão com Deus, mas Paulo realmente recebeu um dom profético, recebeu revelações de Deus. Paulo foi chamado pelo próprio Cristo de forma física, assim como os outros apóstolos.
Então Paulo tinha uma missão muito especial. E você sabe que Paulo foi o apóstolo aos gentios, ele foi pregar o evangelho aos gentios. Quando você pega o panorama do Novo Testamento, gente, é muito interessante você entender isso também. Veja só, os apóstolos, especialmente Pedro, eles pregaram para outros judeus, mas especialmente judeus de língua aramaica e que liam dentro das sinagogas o texto bíblico em hebraico. Eram judeus que nasceram em Israel. Mas você sabe que houve a diáspora e muitos judeus viviam fora de Israel. Você vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito Santo e no dia de Pentecostes, e há o dom de línguas ali, dons espirituais começam a ser enviados para a igreja. Haviam judeus em várias localidades daquele mundo conhecido ali, dispersos. E esses judeus não falavam mais o hebraico, é óbvio, já era uma língua meio morta, e eles não sabiam até mesmo o aramaico, que era a língua de Israel naquele momento. Eles falavam normalmente o grego. Então os apóstolos pregaram, olha que interessante, para o povo de Israel, dentro de Israel, de língua aramaica. Ali em Atos 2 é que começa um dom de línguas e começa então o evangelho a ser pregado em outros contextos. E aí veja só que interessante. Em Atos capítulo 7, toma nota disso, tá? Em Atos capítulo 7, você tem ali a igreja, você tem a morte de Estevão, ok? Né? Que há um rompimento, diga que há uma virada de páginas no movimento cristão ali, porque depois dali vem Paulo, e Paulo revoluciona tudo. Mas é muito interessante que no capítulo 6 você vê a instituição dos diáconos, tá? Inclusive esse nome diácono nem aparece aqui, né? É um título que vem depois na igreja, mas começa aqui. E os diáconos foram 7 homens que foram escolhidos pela igreja para pregar o evangelho. Não apenas para servir, para pregar o evangelho. Você vê isso, é só você ver, por exemplo, o verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, eles eram pregadores do evangelho. E esses homens foram escolhidos, mas eles eram judeus ou não eram? Eles eram judeus. Muita gente pensa que eles eram gregos ou eles eram pagãos que se converteram ao cristianismo. Não, eles eram judeus. Ok? Como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso? Olha só, quando você lê o capítulo 6 de Atos, verso 1, diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram esses? Eram judeus de língua helenista, de língua grega, e judeus de língua hebraica, aramaica. Todos eles eram judeus. E eram judeus também, agora, cristãos. Alguns convertidos através das sinagogas hebraicas, né, de língua hebraica, de que liam hebraico, que falavam aramaico, e sinagogas dentro de Jerusalém ou de Israel de língua grega. Como assim, Bruno? Não entendi. Muitos desses que estavam dispersos fora de Israel voltavam depois para sua terra para morar lá, mas não falavam o idioma. Então eles criavam, entre aspas, uma igreja, uma sinagoga, mas ali era falada a língua grega, porque eles não sabiam o idioma, ok? Especialmente o hebraico, não sabiam. Então haviam sinagogas de língua grega e sinagogas de língua hebraica, e havia uma disputa entre essas. E dentro dessas dois tipos de sinagogas, houveram cristãos, pessoas que se converteram. E houve uma discussão ali, houve um problema, porque os apóstolos estavam só atendendo os de língua hebraica, que era a língua que eles falavam. E aí eles instituem agora líderes para essa outra comunidade de cristãos, que eram judeus de língua grega, para serem cuidados por 7 homens, que são os líderes que são apresentados aqui. E aí nascem os tais de diáconos, ok? Anota isso, muita gente não sabe disso. E observe. Então a igreja ela começa a se formar aqui, ter um corpo diferente, mas tudo dentro de Israel ainda. Aí vem Paulo, e Paulo começa a pregar agora em terras realmente pagãs, vai para outros países, nas suas 3 viagens missionárias, ok? Então Paulo rompe, né, com aquele ciclo que fica ali só dentro de Israel, com aquelas dois tipos de sinagogas. Paulo vai para fora. E o primeiro convertido, que é 100% pagão, que não era judeu, digamos assim, que ele era gentil, né?
não vou dizer a palavra pagão, não acho que não é a melhor, que ele era gentil, é Cornélio, tá? E Cornélio, olha que interessante, você tem capítulo 9 de Atos, que é a conversão de Paulo, e capítulo 10, que vem a conversão de Cornélio, um centurião. É o primeiro, digamos assim, na vida, na pregação dos apóstolos, é o primeiro gentio. É claro que na pregação de Jesus vários gentios se converteram. Estou falando aqui nesse momento apostólico, tá? Não o momento do cristianismo criado por Cristo ali, né? É quando a igreja começa a dar seus primeiros passos. Cornélio é o primeiro, ok? Primeiro. Bem, então Paulo, ele vai pregar para o mundo conhecido daquela época, tá ok? Ele não era muito bem recebido pelos apóstolos e pela igreja a princípio, depois ele vai ganhando a confiança. O próprio apóstolo Pedro fala, poxa, algumas coisas que Paulo escreve nem compreendo tão bem, embora aqui isso é mais tardio, isso é mais à frente, mas você percebe que não era tão simples, tá? O ministério de Paulo. Havia muita oposição até interna, era muito difícil. Só que Paulo tinha convicção do seu chamado. E aí vamos então ver essa convicção dentro de 1 Coríntios, onde Paulo se declara apóstolo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, Paulo diz assim, ó: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes. Paulo escreve junto com Sóstenes. A gente pode, numa outra lição, falar sobre coautoria. Não é o tempo agora para a gente ver isso, tá bom? Então, Paulo claramente se declara apóstolo, chamado por Jesus Cristo. E aí, em algum momento da sua trajetória, Paulo vai até a cidade de Atenas, vai pregar o evangelho ali, e Paulo sente um pouco da dificuldade, porque é uma terra muito pagã, de pessoas que eram envolvidas com a filosofia grega, que em muitos pontos é contrário ao evangelho. Há alguma similaridade, mas há muitos pontos contrários também. Não é? É importante você entender isso, porque há religiões que acham que há uma grande similaridade, quase que uma amálgama, isso não é verdade. Okay? Há muito mais diferenças do que semelhanças. Paulo, então, está ali, até menciona, né, as duas linhas filosóficas, né, que ele está debatendo ali, que são os epicureus e os estoicos. A Bíblia menciona isso quando ele vai a Atenas. E Paulo usa uma metodologia que é de usar do conhecido para o desconhecido. Então, por exemplo, você vai pregar numa comunidade que o povo é muito campestre ali, que as pessoas vivem no campo, né, vivem da agricultura, e você vai ensinar a Bíblia para as pessoas, talvez você ensinar algumas parábolas de Jesus sobre o que tem a ver com o campo, as pessoas, poxa, isso está na Bíblia, é bem interessante, não é? Porque você parte do conhecido até mostrar o desconhecido. Paulo usa isso, ok? Em Atenas. E era uma cidade muito difícil de se pregar o evangelho. Depois disso, Paulo vai a Corinto. E em Corinto, quando ele escreve 1 Coríntios, depois, né, ele diz assim, depois daquela viagem que ele faz de Atenas para Corinto, ele diz, olha, eu vou pregar só a cruz agora. Não quero falar de filosofia. Então Paulo não está aqui dizendo que aquele método que ele usou em Atenas estava errado. Não. Ele está dizendo que ele não quer mais pregar daquela forma. Há pessoas que são chamadas para pregar num contexto mais pagão e filosófico. E Deus não usa muito aquelas pessoas, mas Paulo queria falar da cruz para um povo pagão, mas não falar mais de filosofia e passar do conhecido por desconhecido. Ele queria logo pregar a Jesus. Então ele vai ali a Corinto fazer essa pregação. Paulo enfrenta em Corinto muita oposição também. Lá em Corinto, o que acontece ali? Ele vai pregar nas sinagogas, que era o método dele, né? Um método muito inteligente. Por quê? Porque são pessoas que já eram judeus, assim como Paulo, né? Já tinham muito da mensagem que Paulo pregaria. Eles já tinham aceitado, porque eram judeus. Então há vários hábitos, né? Especialmente nos usos e costumes, muita coisa já estava no modelo bíblico, que é do judaísmo. E Paulo tinha que pregar sobre Jesus Cristo agora, sobre a salvação e tirar alguns pontos de legalismo, alguns detalhes. Né? Normalmente era, entre aspas, mais fácil ir ali. Ele tinha acesso também, por ser judeu. E ele enfrentou oposição ferrenha dentro de Corinto. E Paulo quase desanima e vai embora, até que Deus fala com ele e diz, fica aí, porque tem povo nessa cidade. Inclusive, nesse guia aqui, ó, tem uma coisa muito curiosa. A gente tem a cada semana uma sublição, né, do trimestre, que são 13, e aí ele dá sempre um verso para a gente memorizar.
E este está em Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Eu vou ler, tá? Atos 18 é justamente a descrição de Paulo dentro de Corinto, quando ele prega a igreja lá, prega para a igreja lá e planta a igreja. E aqui diz assim, ó, certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal. E olha que bonito aqui, ó. Pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo tinha enfrentado em Bereia uma oposição muito grande, foi muito difícil o trabalho em Bereia, na cidade de Bereia, com os bereanos. E Paulo chega ali e enfrenta uma oposição semelhante, ele pensa, sabe de uma coisa, eu vou ter que sair daqui. Mas Deus diz, não, fica aí. Tem muito povo meu aí. Quer dizer, tem gente que eu já estou trabalhando no coração delas e você vai colher esses frutos, Paulo. Você vai ver o fruto do seu laborioso, né, do seu desgastante trabalho. Bem, então Paulo começa a pregar ali e ele fica mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses plantando aquela igreja. Paulo tem uma coisa muito boa que acontece quando ele prega ali. Quando ele vai pregar aos judeus nas sinagogas, ele enfrenta uma oposição muito grande, ele é rechaçado dali, mas o líder daquela sinagoga aceita, junto com sua família, e ajuda Paulo na pregação em Corinto. Então esse é todo o contexto. Esse é todo o contexto. E aí começa a igreja em Corinto, ok? Assim nasce essa igreja. Uma igreja num contexto extremamente pagão. Até mesmo as pessoas que eram do judaísmo ali tinham uma certa influência pagã já na vida delas. Por isso que as pessoas lá de Israel criticavam quem era judeu, mas não era nascido e criado em Israel. Porque tinha hábitos diferentes, né? É aquela pessoa que, sei lá, os seus avós são da Alemanha, mas vieram para o Brasil e perderam o idioma, perderam costumes alemães, era diferente. Só que no caso aqui não era só costumes, eram práticas religiosas, eles eram diferentes, né? Eram judeus em muita coisa, mas em algumas coisas eles perdiam, se diluía. Então Paulo vai pregar para essas pessoas, tá? A cidade de Corinto era uma cidade de extremo paganismo, de prostituição cultural. Isso aqui é um ponto extremamente importante e em algumas lições mais à frente eu vou voltar a falar sobre isso. Haviam mulheres, Estrebão falava que eram cerca de 1.000, mas talvez esse número esteja um pouco inflado, mas cerca de 1.000 prostitutas cultuais. O que era uma prostituta cultual? Era uma mulher prostituta que se vendia para praticar sexo, só que quando uma pessoa pagava para fazer sexo com ela, um homem pagava aquele sexo, não era só pelo prazer, mas era também pela adoração. Aquela mulher era como se fosse uma sacerdotisa de uma divindade, por exemplo, Afrodite, e havia um grande templo de Afrodite, um templo de imoralidade sexual. E eles pagavam então aquele ato sexual, obtinham prazer, mas adoravam Afrodite ao mesmo tempo. Era uma coisa muito bizarra, né? E Paulo vai pregar nesse contexto. Algumas dessas pessoas vinham desse paganismo mais visceral e se converteram. E tinham que deixar todos aqueles hábitos, e não era tão fácil. E outros eram judeus, mas também aquele judeu meio, sabe, meia boca. E Paulo tem agora que ensinar o evangelho na sua essência para essas pessoas. Paulo prega ali por 1 ano e meio e sai. Só que depois ele recebe a informação que a igreja estava cheia de problema. Alguns dos problemas que estavam acontecendo em Corinto, e que você vê especialmente em 1 Coríntios, eram problemas muito graves. Havia imoralidade sexual, até mesmo incesto. Havia um jovem que fazia sexo com a sua madrasta e ficava por isso mesmo. E esse jovem ele era da igreja. Loucura. Havia uma disputa ali de partidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E brigas internas por vaidade, por ego. Havia ali irmãos litigiando contra irmãos, brigas processuais por dinheiro entre eles. Né? Então havia assim muita treta naquela igreja, muito problema naquela igreja, ok? E também os coríntios, né? Eles tinham escrito uma carta para Paulo pedindo conselho sobre a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. E Paulo escreve e explica. Então Paulo, quando escreve 1 Coríntios, ele tem todos esses problemas para resolver. E ele então, inspirado pelo Espírito Santo,
manda essa carta para sua amada igreja. E é uma carta muito dura, especialmente no início dela. Paulo bate pesado, tá? Porque ele percebe que muitas das práticas que haviam ali ainda eram do paganismo, mas muitas também eram nada mais, nada menos que fruto do orgulho dentro do coração. E Paulo corrige tudo aquilo. E ele bate pesado porque ele era o fundador daquela igreja. E ele tinha autoridade para isso. As pessoas que estavam ali confiavam em Paulo. Então veja, já estamos indo já para o final aqui. Eu estou com você contextualizando para você então, nas próximas aulas e lições comigo, compreender plenamente essa carta. Esse é o contexto. Uma igreja extremamente complicada. Eu pergunto para você, tua igreja tem problemas? Tem complicações? Eu posso afirmar que não se comparam ao que acontecia em 1 Coríntios, ou em Corinto. E Paulo, ao escrever 1 aos Coríntios, procura corrigir problemas gravíssimos, enraizado no coração da igreja. Com isso eu tiro uma lição muito importante. A igreja, apesar de ser problemática e até mesmo estar em grandes pecados, a igreja é o objeto do amor e da atenção de Deus. E deve ser o objeto do amor e da atenção dos líderes da igreja. Os líderes da igreja, especialmente, precisam entender que vão liderar pessoas cheias de problemas. Até porque os próprios líderes também têm muitos problemas. Então a igreja precisa ser amada e compreendida. O pecado não, mas o povo, a igreja, sim. E para a gente ir realmente para as últimas palavras que eu passarei para você aqui, veja, eu quero ler com você agora algumas coisas muito bonitas que estão presentes e que são eternas, porque são palavras inspiradas por um apóstolo, acima de tudo, pelo Espírito Santo, ok? Então, eu quero que você leia comigo aqui, eu estou vendo o guia, tá? Que é a minha colinha aqui. Olha, hora de terminar a aula, tá vendo? Cronometrei aqui, tá bom? Temos mais uns 2 minutos juntos, vamos lá. Veja, Paulo escreve 1 Coríntios e também 2 Coríntios com o desejo de salvar as pessoas que estão ali, não criticá-las e não bater nelas. Não é um desabafo, é uma orientação e um guia espiritual, ok? Não havia internet como nós temos hoje, ainda bem, né? Porque não teríamos então essa preciosidade conosco. E eu quero ler com vocês aqui, só para você ter um pouco do sabor do que vamos estudar ao longo dessas 13 lições. Eu quero que você venha comigo aqui no finalzinho de 1 Coríntios, que é o capítulo 16. Vem comigo. Vem comigo. Capítulo 16, verso 14, Paulo fala assim, ó, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Foi justamente o que eu mencionei um pouquinho atrás nessa lição. Nós temos que amar a igreja, mesmo sendo uma igreja problemática. Nós temos que ter um carinho, uma atenção com aqueles que são mais fracos. Repreender quando necessário. Jamais aceitar e justificar o pecado, mas abraçar, acolher e ajudar o pecador. Eu creio que quando a gente pega todo esse contexto da escrita, do envio da carta de 1 Coríntios e 2 Coríntios, pelo apóstolo Paulo, a primeira lição que eu recebo e passo para você é essa. Ame a igreja, ame as pessoas. O fato de haver problemas e complicações não justifica o ato de muitas pessoas de serem críticos da igreja, de serem perseguidores da igreja. Olha aquela igreja, olha aquele crente, olha aquele pastor, seres humanos. Mas a igreja continua sendo o objeto da atenção e do amor de Deus. Que Deus te abençoe muito, que você seja parte da igreja de Deus sempre e até a lição de número 2. Tchau, tchau.